com a participação do Dr. Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins, e também professor do curso do Unisalesiano do curso de Direito. Doutor Adriano, muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Caio, e a todos os ouvintes também. O assunto, como nós falávamos há pouco, são os direitos do consumidor, né, na hora da negociação com locatários, é isso? Hoje eu pensei em trazer algumas considerações breves sobre os direitos dos locadores, os deveres, melhor dizendo, dos locadores e dos locatários. É uma questão que às vezes gera bastante dúvida, não é? Até porque, Caio, a Lei 8.245 de 91, que é a nossa lei de locações, traça regras gerais, mas não tem condição e nem teria de especificar caso a caso, de disciplinar caso a caso a responsabilidade por essas despesas, tendo em vista a variedade de situações que acabam surgindo no dia a dia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que incumbe ao locador, ao proprietário do imóvel, entregá-lo num estado em que ele possa ser útil para a finalidade da locação. Então, se o imóvel é comercial, por exemplo, e se o poder público, para a instalação lá de uma loja, de um escritório, exige extintor, o locador proprietário deve equipar, fornecer esse equipamento de segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, vencido o prazo do extintor, a lei fala que as despesas de conservação e manutenção desse equipamento são do locatário. Então, a gente pode concluir que o locador fica isento dessa despesa. Mas o que é preciso enfatizar diante dessa variedade de casos, como eu já disse? O interessante é que, no início da relação contratual, as partes acabem regulamentando e elaborando um relatório minucioso do estado do imóvel para que se definam responsabilidades futuras, não é? E aí, doutor, na maioria dos casos, quais situações acabam havendo de conflito? Quais são as principais situações de conflito entre locador e locatário? Geralmente são aqueles problemas de infiltrações e problemas estruturais, né? Em linhas gerais, é claro que nós não estamos aqui, nem temos a pretensão de fechar nenhum posicionamento, mas em linhas gerais, essas despesas, se disserem respeito à estrutura do imóvel, pertinem ao proprietário, né? Então, eu encontrei, por exemplo, alguns precedentes sobre infiltrações, goteiras, sobre bolor no imóvel. Encontrei também decisões do Tribunal de Justiça no sentido de que se aquele imóvel, por exemplo, é costumeiramente atingido por inundações de águas pluviais, incumbe ao dono elaborar ali alguma obra que reduz ou diminui ou evite esse risco, né? Por quê? Porque essa despesa, ela refoge àquele dever de manutenção que o locatário tem. Então, resumindo, o locador tem que dar uma estrutura e prevenir problemas na estrutura. E o locatário tem que cuidar daquelas coisas que se desgastam naturalmente. Agora o senhor falou sobre a questão dos locatários, né? Eu imagino que haja aí uma quantidade considerável também de reclamações por parte do locador quanto à situação que às vezes alguns locatários costumam aí deixar os seus imóveis. Isso também é um problema frequente que chega à justiça. Frequente, principalmente porque quando o locador ingressa em juízo, normalmente ele já vai para cobrar também aluguéis e aí ele embute outras despesas. O que precisa ficar claro também? Olha, no contrato você pode convencionar o que você quiser, é um negócio jurídico e você, sendo maior e capaz, você tem liberdade de contratar porque o direito é disponível. Estamos falando de direitos que envolvem patrimônio, né? Subsidiariamente ao contrato, a Lei 8.245 estipula as regras gerais. Então, você pode ajustar se o imóvel vai ser pintado por um ou por outro, mas a regra é que o locatário, a gente acaba até se confundindo aqui na pronúncia, o locatário responde pelas despesas usuais do bem. Então, o locatário deve devolver o imóvel pintado, né? Conforme ele recebeu, enfim.
deve devolver o imóvel nas mesmas condições em que ele recebeu. Por isso que é importante sempre um relatório minucioso por ocasião da locação. E até nesse momento é bom lembrar o ouvinte, né, doutor, que todo cuidado, ele nunca é demais na elaboração do contrato, né? Porque muitas pessoas, às vezes, na hora de elaborar um contrato, acaba seguindo um contrato de uma outra pessoa como modelo e... Normalmente eles usam aqueles contratos impressos de papelaria. Eles são interessantes, eles contemplam as regras principais e você não precisa escrever no contrato tudo aquilo que a própria lei já diz, porque nós devemos presumir o conhecimento da lei, né? Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que a lei, justamente pela dificuldade de prever todas as situações, ela diz que cabe ao condômino, né, no caso do condomínio, pequenos reparos. Veja bem, então aquilo que é pequeno para mim pode não ser para você. Daí a dificuldade até da justiça, que tem que analisar caso a caso o tipo de situação ali. Mas, para resumir, aquele reparo que diga respeito ao uso, à conservação, que seja inerente à conservação, à manutenção do desgaste natural das coisas, fica por conta do locatário. E aquilo que diga respeito à estrutura, ao defeito de construção ou de instalação de alguma coisa, fica por conta do locador. No que tange à estrutura também, existem danos que o locatário não tem condições de perceber quando contrata a locação, né? São defeitos que vão aparecer depois, e por esses o locador também responde. Doutor, tem muita gente que ainda aluga casa, faz negócios desse tipo, sem contrato? Muita gente, claro. Aliás, tem muita gente que faz contrato verbal de muita coisa. Mas aí quando chega na justiça, os direitos permanecem os mesmos ou... Os direitos são os mesmos, mas a dificuldade de prova é muito maior. Daí a recomendação de sempre a gente escrever, né? A gente sabe que muitas vezes o vínculo que existe entre um e outro, de amizade, às vezes até de parentesco, faz com que as pessoas elas se sintam um pouco incomodadas de contratar por escrito. Mas nós devemos levar em conta que sempre podem surgir problemas, né? E que se nós contratarmos por escrito, nós estamos tanto nos protegendo, assim como a outra parte também está se protegendo. Por isso que a recomendação é sempre escrever. Doutor Adriano Pontes, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor do curso de Direito pelo Unisalesiano aqui da nossa cidade, conversando todas as segundas-feiras com você, ouvinte do Jornal Regional. Doutor, boa tarde, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, e para aquelas pessoas que gostam de acompanhar aí as discussões, Adriano Pontes Jurídico no Facebook, nós temos as gravações de todas as conversas nossas aqui na Regional. Tá feito o convite. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Agora, 12h50.